Aleluia. Amados, que a graça de Deus, que não tem te faltado, que ela permaneça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Eu sinto-me um privilégio de poder estar aqui nessa noite, compartilhando, com vocês sobre esses 12 dias de bênção, dos 12 dias correspondentes a 12 meses, é isso? Nós já tivemos lá no Itaim, foi uma bênção também. Eu louvo a Deus que Deus tem prazer em nos abençoar. Amém, queridos? Eu agradeço ao pastor Éder por nos confiar aqui o púlpito, para estarmos compartilhando com os irmãos, aqui nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 10. Foi nos passado aqui o tema desse referente ao mês de outubro, e seria todo o capítulo 10 de Provérbios. Ele é muito profundo e nós podemos extrair muitos ensinamentos dele. Mas eu não vou ler todo o capítulo, porque são 31 versículos. Eu separei aqui o 4, o 5, o 13 e o 22, tá bom? Então você está com a sua Bíblia aberta, acompanhem a partir agora, no primeiro momento, o 4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. 4. Agora o 5 e também o 6. O que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos mora a violência. 13. Nos lábios do entendido acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de senso. Agora o 22. A bênção do Senhor enriquece e com ela não traz desgosto. Amém? Então, somente até aí, já foi orado que o Espírito Santo acrescente no seu coração, no teu espírito, o texto lido nesta noite. Amém? Riquezas inteligentes. Achei interessante aqui o tema, porque a riqueza inteligente, ela é atribuída a gente inteligente, gente que sabe fazer uso daquilo que Deus dá. Nós estamos aqui, já orou bastante em relação ao mês de outubro, mas eu creio que os meses de janeiro até dezembro já está abençoado pelo Senhor. Amém? Porque em Gálatas 4:10 fala que dias, meses e anos pertencem ao Senhor. Tudo é do Senhor. Mas eu estou crendo que o foco aqui é para que tenhamos o ano 2018 com prosperidade, debaixo das bênçãos do Senhor. Então, o que sugere aqui, algumas coisas que eu acho interessante aqui, que fala já no 4, o que trabalha com mão remissa empobrece, mas na mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, existe sempre um princípio. Toda a riqueza que nós temos, ela vem quando nós mantemos os princípios do Senhor. Tendo os princípios, a riqueza é uma consequência dos princípios do nosso Deus. Depois fala, o que ajunta no verão é filho entendido. Também, amados, não basta a riqueza, tem que saber aplicar a riqueza. Nós precisamos aplicar aquilo que Deus nos concede. A bênção de Deus está sobre nós, quando nós sabemos usufruir daquilo que Ele nos concede. Estou fazendo aqui algumas considerações desse texto. E sobre a cabeça do justo, a bênção. Meus irmãos, sobre a sua cabeça, a bênção de Deus já está sobre você. A bênção do Senhor já está sobre a sua vida. Basta eu saber, entender como usufruir desta bênção que o Senhor tem me concedido. E no 3, nos lábios do entendido se acha a sabedoria. Então, a sabedoria vem dos lábios do entendido. É aquele que sabe o que pede, e pede aquilo que precisa, e pede aquilo com propósito. Então, nos seus lábios, há a sabedoria. Nos lábios do entendido, acha-se a sabedoria. E no 22, diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz desgosto. Amém, irmão? A bênção de Deus, ela é ampla.
a bênção de Deus, ela é plena, ela é completa. Eu louvo a Deus porque todos nós estamos debaixo da bênção de Deus. Amém? Como é bom saber que nós estamos debaixo da bênção de Deus. Eu me identifico muito com a oração de Jabes, quando ele fala, né, Senhor, que me abençoes. Né? Ele está pedindo não a bênção que ele quer. Nem sempre a bênção que eu quero é a bênção melhor para a minha vida. Mas está falando, Senhor, eu quero a bênção que tu tens para a minha vida. É muito diferente. Às vezes você quer uma bênção e Deus tem muito mais para você. Então eu aprendi a orar a oração de Jabes. Ele vai pedindo uma série de coisas. Que abre o espaço da minha tenda, me livra de qualquer opressão. Enfim, ele vai pedindo tudo aquilo e Deus se agradou, porque ele pediu com sabedoria. Então a sabedoria é muito importante, a forma como nós falamos e declaramos daquilo que nós queremos. Agora, com inteligência, né, nós podemos conquistar. Amém, meus amados? Eu estou certo de que, como Deus ouviu ali a oração de Jabes, Ele também está ouvindo as nossas orações no dia de hoje. E através da sabedoria, Deus mudou a sua sorte. E ele foi grandemente abençoado. Cadê que Deus quer te abençoar também? Então, a riqueza inteligente está associada a uma vida inteligente, sabendo fazer perguntas e respostas inteligentes. Tudo isso aí nós precisamos entender que é fruto daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pedimos. Amém? Deuteronômio 8, 18. Meus amados, a bênção de Deus, abra lá a sua Bíblia, 8, 18, se você quiser abrir. Eu vou estar inserido só na parte A, mas eu acho interessante, quando Deus fez o homem, e o homem pecou, ele tinha tudo de graça, era só bênção no Éden, não precisava pagar nada, ele já era rico, né? Já era rico de nascer, já nasceu rico, porque ele tinha tudo ali no Éden. Quando ele caiu, o que ele falou? Deus falou para ele, agora não, do suor do teu rosto comerás o teu pão até que volte ao pó, de onde vieste, porque tu és pó e ao pó tu vais se tornar. Então ali, antigamente ele trabalhava, mas o trabalho não era exaustivo. Agora, ele teria um trabalho exaustivo, porque ele tinha que suar, para poder adquirir. Mas Deus não nos deixou sem a bênção dele. Deuteronômio 8,18 fala, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Amém, meus queridos? A Ele que dá força, Ele que dá poder. Então o dinheiro é bênção, o dinheiro é bênção na sua vida, o dinheiro é bênção na minha vida. Né? Diz que o dinheiro, às vezes as pessoas se expressam, em algumas situações, de forma errada, que o amor ao dinheiro, né, traz as consequências de todas as amarguras. O amor, meus amados, não é o amor, é a forma como você usa o dinheiro. Né? O dinheiro é bênção. Agora, o amor do dinheiro, o amor ao dinheiro é que é errado. Mas se nós soubermos pedir a Deus a sabedoria e sabermos usar o dinheiro com propósito, a bênção de Deus está sobre nós. Amém? Então, o que fala? Meus irmãos, nas suas mãos, fala para o seu irmão assim, em suas mãos, há poder para adquirir riqueza. Então, Ele não te deixou sozinho, você vai trabalhar, mas eu vou te abençoar. Você vai ser rico, você vai ser próspero. Deus tem prazer em nos abençoar. Né? Fala, não, a gente tem alguns falam, né? Hoje, graças a Deus, não, que já mudou muito, mas antigamente achava que todos os cristãos eram pobrinhos, era só povinho, nada disso. O meu Jesus, né? Ele era rico. Né? A túnica de Jesus era a túnica inteira. Brigaram pela túnica dela porque era muito valiosa. Era de uma peça só. O meu Jesus não era pobre, o meu Jesus era rico. Ele veio aqui como rico, né, e deixou-nos aqui abençoado. Ele falou muito sobre prosperidade também. Então, você tem poder para adquirir riqueza. O segredo para adquirir riqueza está inserida no princípio da fidelidade. Meus amados, vamos voltar lá. Esse não tem como. Você pode pegar, não sei quantos já leram aquele livro, Deus é dono do meu negócio. Eu sei que alguns já leram aqui. Todos conhecem a história do dono da Congate. Meus amados, o homem começou a contribuir 10%, 20%, 30%, deu 90%, até que ele falou, eu não tenho nada. Eu vou dar tudo para Deus. Deus é dono do meu negócio. Meus amados, porque a fidelidade é um princípio, né, de você usufruir de uma riqueza inteligente. Amém? Quantos podem dizer amém? Meu amado, quando você contribui, quando você oferta, quando você dizima, quando você ajuda o seu irmão, você ajuda a causa
do pobre, a causa da viúva. Você está dentro do propósito de Deus, e Deus, Ele está te abençoando. Né? Muitos carregam consigo um problema financeiro como se fosse um membro da família, sempre pagando conta, apenas sobrevivendo. Meus amados, nós precisamos entender, não podemos mais. O país está em crise, nós estamos num período de recessão, sim, estamos. Mas o nosso Deus, Ele está para nos abençoar. Eu não posso me envolver na crise, eu tenho que me envolver com Cristo. Né? Cristo não está em crise. Então eu preciso entender, Deus, eu vou ser fiel ao Senhor, faço um propósito, eu quero ser abençoado. E nesse mês de outubro, ao longo desses meses, eu estou certo que nós estamos sendo aqui abençoados. Mas o princípio da fidelidade, amados, ele é muito importante, né, para que você esteja em linha com a vontade de Deus. Porque se Ele olhar ali, olhando para você, e vendo, analisando aqui, você quer uma bênção, eu vou contar aqui, agora digo eu, não o Senhor, né, igual fala Paulo, Ele quer me abençoar, tá bom, veja na igreja dele lá, veja lá como é que está o envelope de dízimo dele. Aí o filho fala, aí pai, aí lá está tudo branco. Não dizimou nem um mês. Pai, então, eu não vou poder abençoar ele. Eu não vou poder repreender o devorador, porque ele não está sendo fiel aí comigo. Então não adianta, mano, a questão da fidelidade. Deus é rico. No Salmo 24 fala que o mundo daqueles que nele habitam é do Senhor. Ele não precisa de dinheiro. O que Ele quer é te abençoar. Quando nós falamos de dízimo, para que você seja um dizimista, você seja um ofertante, nós estamos dizendo assim, o pastor fala, eu quero abençoar a sua vida. Porque se você for fiel, fidelíssimo com o Senhor, você vai ser abençoado. Amém? Porque o salmista fala, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Porque ele tinha essa experiência, ele deu do bolso dele muito. Né? Irmão, foi muita grana que ele deu. O que Davi deu do bolso dele é a arrecadação de muito Estado brasileiro, no dinheiro de hoje. Ele deu muita grana ali, ele deu muito, mas ele era abençoado, porque ele era fiel. Me permite compartilhar uma experiência, eu li um tempo atrás, numa apostila, quando passou aquela época, né, que teve o dinheiro nosso ficou supervalorizado, que tinha até aquela tabela de conversão, e a poupança estava dando 80%. Quantos se lembram dessa época aí? Meus amados, eu tenho que ter sabedoria para usar aquilo que Deus me dá. Enquanto que tinha, nessa crise, tinha um cristão mesmo, muito abençoado por Deus, foi prosperando, e ele agia na área do comércio de padaria. Ele tinha uma padaria, ele falou para o seu contador, olha, vamos fazer o seguinte, eu sou cristão e eu quero, quando você fizer a contabilidade, você tira 10% e põe na conta da igreja, 10%. Você não precisa nem me falar quanto você põe. E ele foi ali, botando 10%, o contador pegava aquele dinheiro, separava os 10%, né, do lucro da padaria e dizimava dos 10%, que é normal. Foi passando, e depois ele foi conquistando, ganhou uma padaria, depois ele conseguiu 2 padarias, 3 padarias, 4, enfim, ele conseguiu 7 padarias. Amém? Foi só multiplicando. Aí um belo dia, ele não foi feliz. Ele perguntou para o contador, deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está meu patrimônio aqui, como está a minha conta. A hora que ele viu o quanto o contador estava dizimando, falou, não, rapaz, isso é loucura. Tudo isso aí de dízimo? Ué, o senhor falou para separar, eu estou fazendo o que o senhor mandou. Ele falou, não, faz assim não, dá menos. Para encurtar a história. Ele foi perdendo, ele perdeu uma padaria, ficou com 6, perdeu uma padaria, ficou com 5, perdeu outra padaria, ficou com 4, perdeu outra, ficou com 3, ficou com uma padaria. Sabe por quê, amados? Infidelidade. Quantos que foram agraciados por Deus, e quantos perderam tudo, por não manter a fidelidade. Então, a riqueza inteligente é quando você usa com inteligência aquilo que Deus te dá. Então, eu preciso usar com inteligência. Usar com inteligência não quer dizer que você é rico e você vai abençoar todo mundo. Não é isso. Você tem que ser sábio. Deus está abençoando, então haja com sabedoria, né?
Cuide do que Deus te deu, mas não esqueça que foi Deus que te deu. Não esqueça isso, porque Deus ele vai estar sempre, estou com o meu relógio aqui para não passar do horário aqui. Ele vai estar sempre te contemplando. Irmão, riqueza inteligente, quando você está sendo próspero, porque muitas pessoas, tem uma série de coisas que gostaria de colocar aqui, para os irmãos entenderem. Talvez ao longo da caminhada, que a gente já passou, né, como o irmão falou, né, tem alguns quilômetros rodados, eu já estou com 6,3, né? Então eu já rodei bastante, 63. Então o que acontece? Meus amados, Deus está abençoando. Você, veja bem, você tem que ser uma pessoa que possa abençoar outras pessoas. Tá? Mas vou lhe dizer uma coisa aqui, com toda sinceridade. Veja também até onde vai a sua generosidade. Você tem que colocar limite da sua generosidade. Não é assim. É você ganhar porque você tem, que você vai saindo de qualquer maneira. Peça a Deus sabedoria. Por quê? O que a Bíblia fala? Amai ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, você não pode cuidar mais da vinha dos outros do que da tua vinha. Entendeu? Quantos hoje estão penalizados porque não souberam administrar aquilo que Deus deu? E, de repente, né, passou pelo vão dos dedos, você, de repente, investiu de forma errada, onde você não deveria investir, e o seu patrimônio está indo embora. De repente, você ajudou o que não deveria ser ajudado, porque até para ajudar você tem que orar, para saber se é de Deus. O dono da Congate, ele falou, esse que é dono dos meus negócios, lá nos Estados Unidos, o camarada pega, faz uma ficha, veja quem precisa, faz um cadastro, nós vamos dar para aqueles que precisam. Amém, meus amados? Tem que ser dessa maneira. Lá na igreja do Itaim, a gente tem a ação social muito forte, porque você sabe que o Itaim é um bairro bem de periferia. Foi, irmão, faça um cadastro e veja realmente quem precisa. Nós vamos agir com sabedoria aqui. Não vamos fechar a porta para ninguém, mas sabemos que sempre tem os aproveitadores. Então eu tenho que ter sabedoria. Eu tenho que, para que eu possa saber como Deus, o que Ele quer da minha vida. Então nós falamos sobre perguntas, né? Sabendo fazer perguntas e respostas e escolhas inteligentes. Isso é muito importante. Êxodo capítulo 2, os irmãos conhecem aquele episódio ali, quando Moisés foi lançado nas águas para ser morto, porque o rei estava matando as crianças. Então eu vou ler do capítulo 2, no verso do 5 em diante. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou-a a sua criada e o tomou. E abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino hebreu. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Então disse a sua irmã, a irmã de Joquebede, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Meus amados, então foi o que? Uma boa pergunta, amém? Tá? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Interessante, você parou para refletir sobre isso? Ela fez uma pergunta se queria que chamasse uma mulher judia para cuidar da criança. Ela foi sábia. Ela usou inteligência. Ela chamou exatamente a mãe de Joquebede, que era a mãe do menino. Não é isso? Mãe de Moisés. E a resposta foi sim. Então a pergunta inteligente faz toda a diferença. Então com Deus, porque onde eu quero chegar com isso? Meus amados, com Deus, presta bem atenção. Não fala qualquer coisa. Deus, você não peça qualquer coisa. Seja claro com Deus aquilo que você quer. Né? Porque seja sincero e transparente com Deus. Não faz rodeio com Deus. Fala para Ele o que você quer e ponto final. Porque Deus conhece o teu coração. Fala com clareza, que Deus vai te responder com clareza aquilo que você quer. Em cima desse princípio, né, de riqueza e inteligência, eu quero me reportar agora lá em Salomão, no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, do 5 ao 10. Eu não vou ler o texto, mas você pode, se quiser, pode abrir a sua Bíblia. Né? 1 Reis 3, de 5 a 10, nos alerta acerca da sabedoria. O que aconteceu? Deus aparece
Deus, ele aparece a Salomão em sonho, todo mundo conhece a história, e falou assim, pede o que te quer, o que você quer que eu te dê. Não foi assim que Deus falou para ele? Então, Deus se manifesta a ele em sonho e faz uma pergunta. Agora, Deus faz a pergunta. Pede-me o que tu queres e que eu te dê. Palavra de Deus. Sabedoria. Bom, Deus vai te dando para você uma oportunidade. Peça o que você quer, que eu te dê. Ele podia pedir tantas coisas. Não vamos entrar no mérito aqui da questão. Mas vamos só focar aqui na resposta dele. Resposta de sabedoria. Né? O que ele fala? Pede-me o que quero que eu te dê. Eu quero o quê? Resposta. Eu quero sabedoria, né, para conduzir este grande povo, esse povo numeroso, meus amados. Então, uma pergunta inteligente. Deus deu a ele tudo mais. Deu sabedoria, deu muita riqueza. Não houve nenhum homem, nem o sheik, nenhum do sheik desse mundo chegou a ser mais rico do que Salomão. Como ele conquistou? Como ele foi próspero? A rainha de Sabá ficou, né, impressionada com o que ele tinha, com o que ele tinha e com a sabedoria que ele tinha. Ela falou assim, olha, não me falaram nem a metade. Como esse homem é tremendo, porque é a sabedoria de Deus. Meus amados, tem 3 tipos de sabedoria. Tem a sabedoria humana, que é a do intelecto. Todos temos um nível de QI. Uns têm mais, outros têm menos. Tá? Tem a sabedoria diabólica, que é aquela que usa aí, me perdoe aqui, eu ser bem claro, né, os senadores aí, a cúpula do governo, né, fala bem a beça, né, discursa bonito. Esses homens são tudo eruditos, tudo sábios, na letra. Né? Mas tem uma sabedoria cria-se tantas coisas. A sabedoria diabólica, amados. Diabólica. E tem a sabedoria espiritual. Amém, irmãos? Olha, irmão, a riqueza é uma coisa divina. A riqueza não é terrena. A riqueza é divina. Deus te abençoa. A riqueza, você vai ser uma pessoa próspera. Deus vai te abençoar. Ele tem prazer em abençoar você. Eu preciso descobrir o segredo de agradar a Deus para conquistar as riquezas. De repente, eu estou fazendo alguma coisa que eu não estou sabendo pedir, mas peço sabedoria. A sabedoria vai fazer toda a diferença. O que fala lá Tiago, capítulo 5? Aquele que não tem sabedoria, vocês conhecem, né? Peço a Deus que Ele dá. Então, eu preciso pedir sabedoria. Deus, eu quero sabedoria para ganhar, para investir no meu comércio. Eu preciso de sabedoria lá onde eu trabalho. Eu preciso de uma promoção. Dá-me sabedoria para que eu saiba manusear o setor que eu trabalho, que meu trabalho seja reconhecido diante do meu chefe. Dá-me sabedoria. Quando chegar aquela questão que eu possa resolver com sabedoria, eu não quero nessa empresa ser cauda. Eu quero ser chefe, você tem que galgar. E peça sabedoria, mas vai pedindo sempre. Tiago fala, peça sabedoria. Então a questão da sabedoria é importante. Quantos têm pedido sabedoria aqui nessa noite? Bom, se você não pede, começa a pedir sabedoria. Tá? Se você quiser começar a orar, comece a orar ali a oração de Jabes também, que vai te ajudar bastante. Então é muito importante nós sabemos pedir. Agora, um outro episódio também de uma pergunta boa. Uma boa pergunta precisa ter uma boa resposta, né? Mateus capítulo 20, versos 32 e 33, Jesus pergunta aos 2 cegos, o que queres que eu vos faça? Para os 2. Uma pergunta, né? O que queres que eu vos faça? O que ele respondeu? Resposta de ambos, que se abram nossos olhos. Meus irmãos, palavra diretiva. O que você quer? Alguém pode até achar que Jesus foi até irônico, né? O que você acha, se eu sou cego? Não é por aí. Ele quer saber o que você quer. Eu quero ver. O cego quer ver. Então vê. Abrir os seus olhos. Meus amados, às vezes Deus tem uma linguagem tão simples e nós ficamos perplexos com a simplicidade do nosso Deus e a profundidade como Ele fala conosco. A gente fica fazendo tanto rodeio para falar com Deus, não precisa nada disso. Tem que falar lá, abre logo o verbo com Deus, fala, Deus, eu sou ruim mesmo, eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, me ajuda, mas eu preciso resolver essa questão, e Deus vai te abençoar, e você vai ser próspero, amém? Então você vai ser próspero durante todo esse ano, vai ser o ano de bênção na sua vida. Mas eu preciso pedir, as minhas petições, elas precisam
ser conhecida diante de Deus. Porque a Bíblia fala, bater e abrir-se-vos-á. Então, tem que bater, não é isso? Buscais e achareis. Mas tem que buscar. Então, assim, se você quer, aquele que bate, né, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Então, é assim, Deus quer que faça isso. Então, quando você pede, Deus vai te abençoar. Agora, você precisa, eu preciso, colocar diante de Deus as minhas necessidades. Às vezes, a gente tem uma falsa humildade de achar que a gente está pedindo muito. Não é falsa humildade, não. Peça o que você precisa. Nós temos um Deus que tem todas as coisas. Amém? E Ele vai te conceder. Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Todas as nossas, bom, todas, não é algumas, petições, sem ansiedade, precisam ser conhecidas diante de Deus. Coloque diante de Deus. Pontua aquilo que você quer. Né? Vai na sua devocional e coloca algumas coisas também. Ora pelo seu pai, pela sua mãe. Ore, mas também, né? Na verdade, a gente tem que pedir para nós lá no final. Né? A nossa tendência é já querer logo a bênção de Deus. Mas não é assim que funciona. Né? Primeiro é louvor, depois é intercessão, e depois você pede para você. Mas nós queremos sempre colocar primeiro a nossa necessidade. Né? Então, nós precisamos seguir também esse cronograma aí, que é muito importante. Entre na presença de Deus, adorando, louvando, adorando a Deus, depois intercede pela igreja, pela vida do pastor, pela sua família, Deus abençoar e tal. Agora é comigo. Agora, abençoa a minha casa. Agora, abençoa a minha família. E Deus vai te abençoar. Mas Ele vai se agradar, porque você também vai orar com sabedoria. Vai fazer de acordo com o que Deus se agrada. Quando Jó estava orando pelos seus, né, entre aspas, seus amigos, entre aspas, né, que foi uma confusão, aqueles amigos dele, atrapalharam a vida dele, mas quando ele estava orando, Deus abençoou. Ele era rico, mas Deus restituiu tudo para ele, quando ele orava pelos aqueles que não foi tão favorável a ele. Meus amados, eu não sei como está a sua vida, quantas oportunidades você teve. Eu confesso aos irmãos, eu poderia ter sido bem sucedido hoje, se eu não tivesse abrido mão de várias coisas. Eu fui para o ministério, não fui com 30 anos, 20 anos, nem criei dentro do seminário. Eu comecei o meu ministério com 40 anos. Mas durante esse tempo, eu tive 5 comércios, tive muitas coisas nesse mundo aqui. Mas Deus não queria, eu tinha uma vocação. Né? Eu não sou pastor, eu sou pastor vocacionado, porque abri mão de tudo que eu queria para fazer a obra de Deus. Mas eu louvo a Deus por isso, porque, né, Deus me deu essa graça. Eu estou muito feliz por ser pastor, amém, amados? Então, eu não sou pastor para ganhar dinheiro. Se fosse para ganhar dinheiro, eu ficava o que eu fazia. Eu sou pastor, eu tenho que ganhar porque, né, eu vou viver de brisa. Eu tenho que manter minha família, mas esse não é o foco. Meus amados, mas nesse tempo todo, eu digo aos irmãos, perdi várias oportunidades, porque por falta também de não entender a voz de Deus. Coloque diante de Deus. Você tem um chamado, tem algo de Deus na sua vida, procure saber o que Deus quer. Né? Se tu queres isso, de repente, daria até para conciliar as duas coisas. Se eu tivesse buscado em Deus, eu sempre costumo falar, amados, não é que eu conheço a Bíblia bem. Eu estou lendo a Bíblia agora pela 5ª vez, depois de 20 anos de ministério. Agora que eu comecei a ler pela 5ª vez, na ordem cronológica. Mas eu vou dizer para vocês, irmão, eu vou dizer para vocês uma coisa nessa noite. Eu não sei quantos aqui fizeram propósitos, ou se aqui foi lançado o propósito de fazer a leitura da Bíblia durante o ano. Lá no Itaí nós fizemos esse propósito, porque as pessoas não conhecem muito. Nem todos conhecem o segredo, as bênçãos que tem nesse livro aqui, amados. Se eu conhecesse a Bíblia, meus irmãos, como eu conheço hoje, pastor Éder, eu tinha errado bem menos. Quantos concordam comigo essa palavra? Se eu conhecesse antes, eu não tinha feito tanta besteira que eu fiz. Só a sociedade eu tive 5, eu não teria nenhum sócio, a não ser se Deus viasse. Meus amados, então é assim, porque agora, e a Bíblia fala isso, o julgo desigual não é só casamento, o julgo desigual é sociedade, é uma série de coisas. Às vezes a gente não sabe entender muito bem a Bíblia, mas se eu conhecesse, nossa, eu teria errado bem menos. Mas nós temos tempo ainda. Eu não quero errar na reta final, mas eu tenho, não sei quantos dias de vida eu terei, mas eu peço a Deus que me dê sabedoria, inteligência,
para viver mais esses dias que estão por vir aqui, amém? Deixa eu correr aqui. Meus amados, então é isso, riqueza inteligente são riquezas com propósito. O segredo é pedir a Deus como administrar aquilo que ganhamos, muito embora a riqueza financeira seja apenas uma parte da verdadeira riqueza. Meus amados, a verdadeira riqueza não é só financeira, ela faz parte, mas não é tudo. A riqueza maior está no Senhor, amém? Essa riqueza não podemos pensar, não podemos abrir mão dessa riqueza espiritual. As riquezas espirituais, elas sobrepujam qualquer necessidade financeira. Mas só para ainda dentro dessa riqueza inteligente, agora me lembrei aqui, quantos lembram daquele jogador de futebol de São Paulo, Miller? Lembra do Miller? Amado, eu não sei quantos viram o testemunho do Miller. Eu vi o testemunho do Miller, que jogou no São Paulo. Ele ganhou muito dinheiro. Ganhou muito dinheiro. E ele perdeu tudo. E quando ele estava contando o depoimento dele, ele até chorou. Porque ele não soube administrar aquilo que Deus deu para ele. Não é que Deus não deu. Meus amados, a vida, Deus é justo. Às vezes a sorte foi lançada no regaço. A Bíblia dizia, a sorte é para todos. Mas sabe o que acontece? Amados, veja bem as oportunidades que Deus está te dando. Riqueza inteligente também é saber usar as oportunidades que Deus te dá. Não abra mão. Às vezes Deus está até abrindo uma porta e você não está entendendo aquilo que Deus está querendo dar para você. Você abre mão da sua bênção. Isso não é ser inteligente. Isso é ser insensato. O que Isaú fez? Estava com fome, veio do campo, né? Abriu mão da sua bênção, não é assim? Vendeu a bênção dele, da primogenitura, por um prato de lentilha, um mingauzinho, e depois ele chorou amargamente. Então vamos pedir a Deus sabedoria. Eu preciso de sabedoria, amados. Eu peço muito, me dá sabedoria, entendimento para criar minha família, criar os meus netos. Hoje, eu estou vendo hoje a minha mãe, só para encerrar aqui, só compartilhar um testemunho de hoje à tarde ainda. A minha mãe, nós éramos 5 filhos. Uma irmã minha faleceu, muitos conheceram a Eunice aqui, né? Quem conheceu, né? A irmã Eunice faleceu. Nós somos hoje em 4. Desses 4 filhos, meu pai morreu muito novo. Meu pai era um homem muito sábio. Eu me arrependo até hoje de não poder ter aproveitado ele com vida. Então, você jovem que tem seu pai aqui, cuide bem do seu pai, ouça seu pai. Né? Irmão, palpite, não dê muito crédito à opinião. Procure conselheiros para a sua vida. Opinião está muito palpiteiro que atrapalha a vida da gente. Mas o conselheiro, Jesus, o nome dele ele era conselheiro. O conselheiro vai certo. Procure conselheiro. Meu pai era um conselheiro. Mas ele morreu num acidente de carro aos 48 anos. Eu estava fora da igreja. Eu perdi a grande oportunidade de crescer com um grande homem. Mas, enfim, minha mãe, dessa união, hoje minha mãe conseguiu 14 netos. E hoje está com 17 bisnetos. 17. É a minha filha que mora lá no Espírito Santo, veio aqui, passou uns dias aqui com a minha esposa em casa, e chamou as primas para conhecer as crianças. Eu vi lá as minhas... É tio-avô que fala, né? Tio-avô, eu sou tio-avô. E vendo lá, eu quase não os vejo. Cada um fica... Hoje em dia é assim, amado. A família está tão distante, ninguém vê ninguém. Aí eu estava tomando banho, eu falei, puxa vida, minha mãe, ela está começando com mal de Alzheimer. Eu cuido da minha mãe todo final de semana. Eu levanto de manhã, dou todo o medicamento de manhã, dou café para ela, porque eu não sei quanto tempo eu vou ter lá. Está com 87 anos. Está magrinha, está sendo consumida pelo... Né, a estrutura está bem... Aí eu vi ela sentadinha, já não está assimilando muita coisa, mas estava. Aí eu estava tomando banho antes de vir para cá, tinha acabado de me preparar a mensagem para trazer aqui para a igreja. Aí eu falei, puxa vida, ela está com 17 bisnetos. Ela é produto de bênção de Deus da vitória da família. Olha o que ela produziu ao longo dessa vida. Aí me incomodei, eles estavam tudo lá embaixo, estava assim, meus cunhados lá, minhas sobrinhas, tudo lá. Eu falei, dá licença um pouquinho, gente. Posso
pedir uma coisa para vocês? Aí todo mundo parou. Falei, pode deixar. Eu vou ser bem rápido, porque eu estou saindo. Falei, poxa, a nossa mãe está aqui. 87 anos. Falei, eu sinto, meus amados, as coisas, o Espírito Santo trabalha com a gente, conosco, de uma forma tão, uma sensibilidade tão grande. E Deus falou para mim, vai lá no meu coração e fala que vocês precisam fazer um culto de ações de graça pela vida dela. Amém, amados? Eu falei, gente, é o seguinte, ó, a vozinha está aí, ó, com 87, está cansada. Ela fez muito por nós. Né? Foram a terceira geração que vai se formar para vir a quarta geração. Eu não sei quantos anos de vida ela terá, mas vamos agradecer ela, vamos agradecer a Deus pela vida dela. Aí eu propus, vamos fazer um culto de ações de graça pela vida da mamãe? E chama todas essas crianças, porque eles estão, os primos não se conhecem. Os primos, as 17 sobrinhas quase não se conhecem, não vê. Cada um tem a sua vida. Hoje estava eles foram quase que apresentados hoje um para o outro lá. Porque a família. Eu falei, não, pega essas crianças, vamos manter isso daqui, para que eles não perdam essa aliança de família. Né? Amém, meus amados? É tão bom. A nossa riqueza, estou falando, sabe por que eu estou dizendo isso? A riqueza familiar, a riqueza da família, nenhum tipo de riqueza sobrepuja a riqueza, irmãos. O seu bem maior é a sua família. O seu bem maior é as pessoas que estão à sua mesa, ao lado da mesa, comendo com você. Amém? Então vamos pedir sabedoria a Deus, né? Para termos as riquezas, mas não só essa riqueza. Essa riqueza vai ser importante. Riqueza inteligente em todos os aspectos. Amém? Posso fazer uma oração, pastor? Vamos nos colocar em pé, vamos orar. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, meus amados, e vamos pedir a Deus que nos conceda graça. O mês de outubro já está mais do que abençoado. Tá? De repente você está no seu coração, um sentimento de perda que você teve, cadê para você nessa noite? Deus é o Deus de restituição. Amém? Deus vai restituir o que você perdeu. Você perdeu alguma coisa de repente porque você não tinha conhecimento, não soube aplicar. Mas nós vamos orar para que Deus te abençoe, que você saiba como administrar os teus recursos que Deus te dá, mas, sobretudo, os recursos espirituais. Coloque a mão no seu coração. Ó Deus, riqueza inteligente não existe aqui na terra, ó Deus, se não vir do alto, porque o Deus do Pai das luzes é que vem todas as bênçãos de Deus. E agora, ó Deus, neste 10º dia, correspondente ao mês de outubro, tantas palavras que já foram aqui ministradas, ó Deus, dá-nos sabedoria, inteligência espiritual, como eu oro, como Paulo orou para os colossenses, pedindo a eles sabedoria e inteligência espiritual. Dai, pois, ó Deus, nesta noite, sabedoria, inteligência espiritual para meu irmão, para esse chefe de família, ó Deus, para essa matriarca, para que saiba conduzir, ó Deus, de fazer prosperar o trabalho das suas mãos, porque a tua palavra já nos diz que das nossas mãos há poder, há força para adquirir as riquezas. Deus, dá inteligência, Senhor. Ó Espírito do Senhor, como tu desse a Salomão, Deus, como Tiago falou que nós devemos pedir, eu te peço nesta noite, faça dessa igreja uma igreja próspera. Deus, que cada um tenha em abundância. Deus, conforme a tua palavra, as bênçãos, que ninguém tome emprestado. Deus, mas que tenham para emprestar. Ó Deus, para que tenham, sejam abençoados. Abençoado no campo, abençoado na casa, e o trabalho, e o salário. Ó Deus, já esteja, quando vem as mãos, que eles sejam abençoados por ti, meu Deus. Abençoa a tua igreja. E agora, Deus, da riqueza espiritual, reveste a tua igreja, dai a essa igreja os dons espirituais. Ó Espírito Santo, os dons estão, ó Deus, à disposição. Dai a dom de revelação, ó Espírito Santo, palavra do conhecimento, ó Deus, para descobrir o segredo do teu coração, palavra da ciência, sabedoria, meu Deus, para a tua igreja. E agora estou abençoando. Ó Deus, abençoa o teu povo agora. Não com a bênção que eles querem, não subestimando a bênção que eles estão te pedindo, mas eu creio, ó Deus, que tu tens uma bênção, que sobrepuja
todas as demais bênçãos, as bênçãos que o Senhor, ó Deus, tem nas tuas mãos, desce agora sobre essa igreja, pode receber a tua bênção agora, em nome de Jesus, que o teu povo seja abençoado. Assim eu oro, Deus, com gratidão, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor?